Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 3 de junho de 2024. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebramos o nono domingo do tempo comum. Eu vou começar agora uma nova série de homilias que eu vou chamar de Espiritualidade Bíblica. Minha proposta nesse ano da oração é que a gente procure colher nos textos bíblicos alguns elementos muito práticos para a nossa vida espiritual cristã, de modo que a nossa vida religiosa, nossa oração, nossas práticas espirituais não sejam apenas fundamentadas na vida dos santos ou no discurso dos pregadores, o que é fundamental, é importante também, mas para que tenha uma raiz bíblica, visto que a Bíblia é o texto-fonte da nossa fé. E para a gente começar, já que no Evangelho Jesus fez uma cura num dia de sábado, vamos falar sobre o descanso, visto que na Sagrada Escritura há uma mística do parar, do não trabalhar e inclusive do ser curado no dia do Senhor. Bora refletir. No texto do Evangelho que nós ouvimos ontem, nós vimos Jesus curando um homem num dia de sábado. O que significa isso? Há dois sentidos aqui muito objetivos por trás do texto. Primeira coisa, a ideia de sábado na Bíblia significa o dia do descanso, como no relato do Gênesis, em que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Era um dia, para o judeu bíblico, de extrema pausa e de muitas proibições. Na verdade, não era bem um dia do relaxamento e do descanso como nós entendemos hoje, por exemplo, o nosso domingo, mas era um dia de muitas prescrições negativas, isto é, de muitas coisas que não se poderiam fazer. E, ao mesmo tempo, é nesse dia, e esse é o segundo aspecto do texto, Jesus realiza uma cura. E aí ele coloca aqueles homens sábios da lei do seu tempo numa sinuca de bico. Eu não posso fazer o bem no dia do sábado? Se fosse olhar pela lei ao pé da letra daquela época, Jesus não poderia fazer nada, inclusive não fazer o bem. Mas seria um contrassenso? Como não realizar uma obra de Deus, uma cura, mesmo sendo um dia de sábado, um dia de pausa, um dia de não trabalho? Jesus realiza a cura e vai dizer, né, que o sábado é para o homem e não o homem para o sábado. O que, traduzindo numa linguagem de hoje, seria que aquele tempo de parada, aquele dia do Senhor, era para curar, renovar, fazer bem para o ser humano, filho de Deus, escolhido, amado, e não para que o ser humano ficasse com mais uma prisão. De segunda ou de domingo a sexta, no caso bíblico, preso ao trabalho e no sábado tendo que ficar preso a outras regras. Jesus então traz uma reversão e uma nova perspectiva do que é o dia do Senhor. Para meditar sobre isso, vamos seguir 3 pontos. No primeiro momento, vamos falar sobre o nosso drama atual dos dias de trabalho, que seria a nossa segunda a sábado ou segunda a sexta. Depois, no segundo momento, vamos entender um pouco sobre o que é esse Shabá na Bíblia, o sábado. E depois, no terceiro momento, vamos dar algumas indicações práticas para ter uma espiritualidade dominical, ou seja, uma espiritualidade da pausa, do descanso, da restauração espiritual. Vamos começar então falando sobre o trabalho. Bem, nós podemos fazer uma divisão aqui didática para a gente tentar entender melhor a nossa situação entre 2 períodos de compreensão cristã do trabalho, de uma teologia do trabalho. Num primeiro momento, antes da Revolução Industrial, e num segundo momento, após a Revolução Industrial. Então veja, antes de nós desenvolvermos toda uma técnica de produção em massa, que diminuía inclusive o esforço braçal humano e permitia uma multiplicação de construções, de produções em massa mesmo, a teologia cristã
entendia que o trabalho era um castigo. Agora vamos imaginar, por exemplo, na Idade Média, ou mesmo na Antiguidade, seja lá na região de Jesus, para o Oriente, seja na Europa cristã. De fato, antes de nós termos certos recursos trazidos pela indústria, todo o trabalho era muito manual, muito artesanal. E se hoje para nós a ideia de artesanal significa uma coisa artística, que tem até um certo charme, mas ainda assim o mundo, a vida humana, nesse planeta de bilhões de pessoas, não vive mais de artesanato. A gente vive de indústria, de produção em alta escala e etc. Naquele tempo era impensável. Então todo o trabalho empenhava muito esforço físico das pessoas. As pessoas começavam muito cedo a trabalhar, não havia inclusive a concepção de infância que nós temos hoje, muito menos havia um estatuto da criança e do adolescente, que é uma conquista recentíssima aí do final do século XX. As crianças eram considerados pequenos adultos, a noção de infância é muito moderna, o que fazia com que uma pessoa começasse desde muito cedo a trabalhar. E nesse trabalho ela se desgastava demais. Imagine, num mundo de poucos recursos, ou de poucos recursos para muitas pessoas, porque algumas pessoas tinham muito recurso, os imperadores, os reis. Também um mundo sem uma medicina desenvolvida, com as pandemias, com os massacres vindos por vírus, por bactérias, por falta de higiene. Também um mundo ainda socialmente bastante confuso, nas relações humanas, por conta do modo como o direito era organizado. A vida era muito sofrida. Por isso, talvez, dizem alguns historiadores, a oração máxima da Idade Média, por exemplo, era a Salve Rainha, em que se diz que a vós suspiramos, gemendo e chorando, este vale de lágrimas. A vida era um vale de lágrimas, e só isso. E a morte, com certeza, era uma libertação. É uma ida para um mundo novo, um mundo renovado, sem dor, sem fome, sem doença. Mas da onde vinha esse vale de lágrimas e essa dor? Vinha da ideia do pecado de Adão. Porque Adão e Eva, criados por Deus na graça, na pureza, tinham recebido o paraíso como presente, mas porque pecaram, perderam o paraíso e perderam o acesso aos seus recursos. E no castigo de Deus, eles teriam então que trabalhar com as próprias mãos e conseguir o alimento com o suor do seu rosto. O trabalho era considerado o castigo do pecado. E esse conceito durou muito tempo na igreja. Vamos aí até a Revolução Industrial, pelo menos. E depois fica o que nós chamamos de resíduo teológico. É quando uma concepção já nem é a oficial, a dominante, a escolhida pela igreja, mas ela fica existindo em certas mentalidades populares. Até hoje, para algumas pessoas, o trabalho é isso, é o castigo de Adão. Mas depois, a igreja começou a repensar o trabalho e encontrar nele um outro significado. Isso já fins de século XVIII, século XIX, sobretudo final do século XIX, com as encíclicas sociais surgindo, e no século XX, com certeza, porque daí vem as outras revoluções, né? A revolução digital e toda a transformação no mundo do trabalho e da técnica e da ciência. Então nós podemos dizer que começa ali em fins de século XIX para frente uma outra teologia do trabalho, que não é mais a do castigo de Adão, mas é a da participação na criação de Deus. Porque Deus é criador, mas Deus não criou num passado assim fechado. Deus está criando, ele ainda está constituindo e construindo o mundo. E nós, seres humanos, com o nosso poder de trabalho, que inclusive nos tirou de muitos vales de lágrimas, nosso poder de trabalho nos faz co-criadores com Deus, co-criadores do Senhor.
Então, se de um lado o trabalho ele implica um cansaço, uma exaustão, e hoje o cansaço é diferente daquele do manual do agricultor medieval. É o cansaço da mente, mas é também do corpo, das noites mal dormidas, dos transportes em péssimas condições e dos salários miseráveis. Ainda existe o sofrimento do trabalho, ainda há algo do vale de lágrimas, mas de uma maneira diferente. E, no entanto, ainda assim, podemos, por meio do nosso trabalho, participar da criação de Deus. Bem, nesse panorama, vamos então pensar o seguinte, né? Do que resta desse vale de lágrimas, é preciso encontrar descanso. É preciso encontrar também soluções justas. A gente precisa transformar a sociedade, isso é verdade. Procurar os melhores meios, os meios mais humanos para que as pessoas tenham vida digna. Mas agora pensando no nível mais individual, como é que a gente pode ter um respiro dessa canseira e dessa luta que é ter que dar conta da vida, pôr o pão na mesa, sobreviver e ajudar, inclusive, Deus a construir o seu mundo. Vamos para o segundo ponto, então, o descanso. A gente precisa saber parar. E a Bíblia tem propostas de pausa restauradora. Eu faria referência aqui a duas. São os chamados anos da graça do Senhor, ou jubileus, e o sábado, que depois para o cristão vai virar o domingo. É o Shabá judaico, Shabat, que vai se tornar o Domenicus, o Dies Domini, o dia do Senhor para o cristão. Vamos fazer um comentário breve sobre os dois. O ano da graça ele acontecia algumas vezes biblicamente como um ano em que muitas coisas eram renovadas. Então vamos a alguns exemplos. A terra que estava sendo usada para plantio, ela era colocada em descanso. Era um ano para que a natureza recuperasse suas condições de produção. E a produção era feita numa outra terra, naquele sistema agrícola de revezamento de terra, de modo que você pode extrair a qualidade de um terreno, mas não esgotá-lo totalmente. Então você descansa, usa um outro e depois volta para aquele lá que está recuperado. Era o ano de descanso da natureza. Também era um ano da libertação de muitos presos e escravos e também de perdão de dívidas. Então, se alguém estava preso por alguma razão, ou se tinha sido escravizado em algum lugar, ou então ainda se devia alguma quantia para alguém, no ano da graça, recebiam um perdão. E poderiam então começar de novo, recomeçar a sua vida. Era uma forma vamos dizer, numa linguagem moderna, de fazer um reboot, de fazer um reset, de você recomeçar. E bonito porque é impactante socialmente imaginar como deve ter sido aquilo. E como isso é ilustrativo do que é o perdão de Deus, que nos permite recomeçar. Hoje, no direito, se fala, inclusive, do direito ao esquecimento. Tem um direito da memória, que é preciso, certas coisas não podem ser esquecidas. Mas também há um direito do esquecimento, que certas coisas as pessoas deveriam ter condições de que não ficassem lembrando para sempre sobre elas, para que elas pudessem começar uma vida nova, fazer uma reparação dos seus erros e inaugurar um novo momento da sua história. Era isso que acontecia lá no ano da graça do Senhor. E era um ano de muitas práticas religiosas também, portanto, um ano muito espiritualizado, no sentido de que as pessoas se aproximavam mais do conhecimento das coisas de Deus, das orações, dos ambientes religiosos. E é claro que tudo isso tem muito impacto direto na vida das pessoas, não é mesmo? Agora, o segundo exemplo do descanso, da pausa na Bíblia é justamente o sábado, que é quando Jesus fez a cura daquele homem que tinha uma mão seca. Então olha que interessante essa ideia, porque a mão
na antropologia mais básica do ser humano, é o nosso instrumento primeiro de trabalho. Antes do arado, antes do arco e da flecha, antes da faca e do garfo, antes da tecla do computador, é a mão do ser humano o seu primeiro instrumento de trabalho. Aquele homem estava com o trabalho prejudicado. Não o trabalho em si, mas a sua condição de trabalhador. Ele não podia fazer muitas coisas, provavelmente. E isso deveria gerar uma série de prejuízos para ele, além do preconceito social e etc. Quando Jesus cura a mão dele no dia do sábado, Jesus está curando um homem de uma doença, esse é o aspecto mais geral, e o reino de Deus é isso, é cura, é saúde, é libertação, mas de modo mais específico ele está curando um trabalhador. E ora, o sábado devia ser o tempo da cura do trabalhador. Só que no tempo de Jesus, como eu já disse, haviam muitas leis para o sábado. E isso atrapalhava bastante as pessoas de viverem realmente uma restauração. Na verdade, era mais prescrição do que renovação interior. E Jesus faz essa disrupção. Ele realiza num dia de leis uma obra de graça. E faz então aquele homem ser renovado. E olha, trazendo isso agora para nós, né, é o nosso domingo. O domingo, de modo geral, salvo para quem trabalha em dia de domingo, mas o domingo é o dia típico da pausa do trabalhador. E nessa pausa nós somos renovados, não só na nossa força física, mental, mas também espiritual. Claro que a gente pode colocar aqui o problema de se está sendo suficiente só um dia. Que dada a semana que a gente leva, a correria que a gente tem, o domingo não é suficiente como tempo de pausa para muitas pessoas. A gente precisaria de mais tempo de descanso, né, gente? Mas o que eu gostaria de propor aqui é uma reflexão de como aproveitar, então, a mística do Shabat. Como criar para nós uma espiritualidade do domingo e aprender com a Bíblia essa mística do descanso. E aí a gente vai para o terceiro ponto da nossa reflexão. Eu vou dar 3 indicações para a gente descobrir, para a gente criar uma mística do nosso repouso espiritual. Vamos lá. Primeira indicação, guardar os domingos e dias santos ou inventá-los. A primeira parte da minha frase não é minha, né? É um mandamento da lei de Deus, que inclusive é o mandamento da igreja. Guardar domingos e dias santos. O que significa guardar? Significa não ocupá-los com outras coisas a não ser com coisas santas. E meus irmãos, o descanso, a família, nossos amores, as pessoas que nós queremos bem, Deus, tudo isso é santo. O que seria ideal é que nós não ficássemos ocupando, na medida das nossas reais possibilidades, os nossos domingos e feriados religiosos, especialmente, para adiantar trabalho. Claro que, eventualmente, por exemplo, penso num estudante que tem prova na segunda-feira, ou em alguém que se prepara para um vestibular e que precisa aproveitar todo o tempo para os seus estudos. É claro que haverão exceções, necessidade de exceção. Mas sempre que possível, planeje-se e organize-se para não precisar ocupar domingos e dias santos com estudos ou com trabalhos, mas para ocupar com outras coisas que santificam a vida. Santificam a vida no duplo sentido de fazem a vida ser mais santa ou nos ajudam a reconhecer o que já há de santo nela. Participar de uma missa, passar, quem sabe, uma meia hora numa igreja para ficar em silêncio, fazer uma leitura espiritual, uma meditação, visitar os amigos, estar com a família, algo do tipo. Mas não pode ser só por convenção social, tem que ser por amor real.
Porque de convenções e obrigações sociais a gente já está cheio. Guardar os domingos, os dias santos, ou então criá-los, porque alguém pode dizer, padre, mas eu não tenho o domingo para mim, meu domingo é um dia de trabalho. Então eu digo assim, então quando poderia ser o seu domingo? Talvez para alguns seja na segunda, para outros é na quarta, para outros é na sexta. Cada um tem que descobrir nesse mundo maluco de ritmos inconstantes qual é o seu dia semanal de Shabat. Uma segunda indicação. A gente precisa combater veementemente a culpa do descanso. Porque nós até queremos parar, nos programamos e às vezes conseguimos a pausa, mas quando estamos lá, desligados, em off, modo analógico, a gente sente culpa. Porque a gente deveria estar produzindo. Essa culpa pode vir de dentro de nós mesmos, né? Uma sensação de inutilidade, de inaproveitamento do tempo, mas essa culpa também pode vir de fora, por exemplo, do meu trabalho, que fica me mandando mensagem, ou de algum colega que é um workaholic e fica o tempo todo me estimulando a trabalhar, no momento que não é para trabalhar, ou então mesmo de pessoas que eu amo e que estão comigo na hora do descanso, e que tem a pachorra de olhar para mim e dizer, nossa, tá fazendo nada hoje, hein? A gente é cobrado de todos os lados. E a gente precisa criar mecanismos, ferramentas, para a gente se proteger dessa culpabilização interna e externa. Porque descansar é de Deus. E no mundo em que a gente vive, em que as pessoas estão morrendo física, emocional, relacionalmente e, sobretudo, espiritualmente, parar e descansar, dar-se um Shabat, desfrutar de um domingo é uma profecia, é o evangelho do descanso. E uma terceira indicação é, nesses dias de pausa, não só os dias santos, mas sempre que você tiver uma oportunidade de parar, reze mais, porque a nossa oração no cotidiano, para muita gente, é uma oração de manutenção, né? É como se a gente fosse com o carro no posto de gasolina e a gente colocasse a gasolina e o rapaz do posto pergunta, você quer que eu dê uma olhada na água e no óleo? A gente dá uma olhada, se precisa colocar um pouco de óleo a gente põe, ele avisa, olha, tá na hora de trocar, leva no mecânico, enche o pneu, mas é uma coisa muito rápida. A nossa oração diária é assim, é uma passada no posto. Mas a gente precisa de vez em quando pôr o carro na revisão. E o domingo, ou esse dia de pausa, é para nós o dia da revisão. É um dia de parar, de desmontar peças, de mexer mais fundo, de fazer outras coisas, de não rodar com o carro. Tudo isso são formas que Deus nos deu, nos deixou, para que a gente não fosse engolido pelo mundo do trabalho. Procuremos, pois, criar, desfrutar dos tempos de pausa, porque nelas o Senhor cura não só a nossa mão, o nosso trabalho, mas cura a nossa alma, nosso coração, nossa família, cura tudo dentro de nós. Nós estamos começando mais uma semana. Eu gostaria de propor, então, que nós procurássemos olhar a nossa agenda e passar a semana numa espécie de revisão e planejamento dos nossos cronogramas, tentando descobrir quando poderia ser o nosso domingo. Na medida do possível, tente salvaguardar o domingo mesmo, dia do Senhor, dia da missa, dia da comunidade, mas não sendo possível, crie suas estratégias de pausa, de respiro, de prece, de encontro, e deixe que a graça de Deus haja no seu coração, na sua vida, no seu corpo, como agiu também naquele homem que estava precisando de Jesus na sinagoga. Deus abençoe e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!